temos que agradecer ao Walter Barcelos, que veio com sacrifício, 10 horas de viagem, para nos presentear com as emoções do pensamento de Chico Xavier. Para quem não conhece muito, escritor de várias obras, e escreve na base de pesquisas. Pesquisas na área das relações. Ele é um especialista por se dedicar em atenção a essa área. Casamento, amor, sexo, mente, pensamento, sentimento, emoção. Dedica o nosso irmão a essa área tão simples das coisas que nos interessam, mas que fazem todas as coisas que existem nesse mundo. Nós, agradecidos ao nosso irmão, sem querer tomar mais o seu tempo, como ele me avisou, não tome meu tempo, porque eu preciso falar. Eu vim aqui para isso. Com a palavra, Walter Barcelos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja no coração de todos, encarnados e desencarnados, presentes e distantes, irmãos que nos ouvem em outras salas e irmãos que nos vê através da internet, tecnologia de hoje. Estou muito feliz por retornar a essa casa que jamais esqueci quando eu vim aqui, pelos lados do coração. Com muita alegria. Saí de Uberaba a pé e cheguei aqui depois de 10 horas. O irmão falou, tem que confirmar. Só não tinha camelo para me copiar Paulo de Tarso. Viu? Grande coisa, hein? Viajar 8 horas de ônibus para estar aqui. Conforto. Falar é fácil, mas é muito importante falar. Na época de hoje, no Espiritismo, nós precisamos fundir duas energias. A energia da razão e do coração. Isso é Espiritismo. Porque hoje nós não podemos fugir da razão, da lógica, do bom senso, do discernimento. Jamais. Mas também não podemos fugir jamais da ultrassensibilidade que o Evangelho nos traz. Da grandeza do Evangelho. Do sentimento. Precisamos estar com os dois. Alta filosofia e alta moralidade. E mais acima disso, o amor. Que é o exponencial. Vamos então recordar algumas frases de Francisco Cândido Xavier, que super selecionamos, de uma seleção que Carlos Barcelos fez no seu livro, comemorando 100 anos de Chico Xavier. Ele selecionou 100. E para o encontro na Uberaba eu selecionei umas 20 e poucas. Super selecionei, coloquei em ordem. Não é para engrandecer Chico, não. É para iluminar os irmãos espíritas. Na nossa responsabilidade no Espiritismo, na nossa responsabilidade diante de Deus, diante de Jesus, diante da vida, diante de nós mesmos. Vamos iniciar com a palavra paz. Tenho aprendido com os benfeitores espirituais que a paz é a doação que nós podemos oferecer aos outros sem tê-la para nós mesmos.
Chocante. Como posso dar paz sem eu tê-la para mim mesmo? Como eu posso cantar para alguém se eu não sei cantar, como esse coral? Como? Chico está errado. Não está. Para levar a paz para os irmãos, nós precisamos de duas coisas. Eliminar todo o mal que está dentro de nós. E pelo menos dar um copo de água pura de amor para o próximo. Um pingo de luz. É paz. Primeiro, não magoar o coração alheio. Na família, na sociedade, no serviço, no mundo. Para levar a paz. Fazer um esforço danado dentro de nós. Para que o mal não se manifeste. Já é um grande trabalho. E pingos de luz, orvalhos de luz, para o irmão. Para o familiar. Para o inimigo, para o adversário. A gente deve trabalhar pela boa paz, enquanto tiver um hálito de vida. A minha paz vos dou. Não vos dou a paz do mundo. Jesus que disse. Vos dou a paz do céu. Então nós temos que ter essa obsessão dentro de nós. De não perturbar nem um mosquito. A ecologia hoje não quer que nós tiremos a vida nem de uma serpente. E eles estão certos. De uma jiboia, de um sucuri. Devolver ele para a natureza. Não estão errados. Assim nós temos que fazer com tudo e principalmente com o semelhante. Okay? Agora a importância da religião. Palavra de Chico Xavier. É a religião que nos controla, de vez que, conquanto o nosso respeito à ciência e à filosofia, elas não nos impedem a prática do mal. É uma síntese, uma frase sintética de Chico, de alta sabedoria. Está super concentrada aqui, fé raciocinada. Muita sabedoria e muito amor. O Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Religião não no sentido de organização religiosa, não. De espiritualidade. De religiosidade. Essa que é a religião nossa. Todos três são importantes. Formam o triângulo de luz para nós. A ciência e a filosofia, ela trabalha o cérebro. O coração precisa do coração para trabalhar. A religião. A religião, para funcionar, a religiosidade, a espiritualidade, ou, em essência, a vida moral, o Evangelho de Jesus, precisa do coração. Então, conhecimento e vivência. Então, a religião está, em primeiro lugar, no triângulo, a ciência e a filosofia ficam embaixo, ligada à terra. O ângulo superior do triângulo está ligado ao divino. É a religião. Porque a base da religião é o amor, é a fraternidade, é a caridade. É o que a humanidade toda precisa, que nós todos precisamos. Espiritismo. Mais uma religião na Terra. Mais um movimento religioso na Terra. Chegou para nós em 1857. Codificado por Allan Kardec. Uma frasezinha só. Não temos pretensão de falar espiritismo. Vamos comentar o que Chico disse aqui. É isso. As trevas são muito poderosas, organizadas. O que elas desejam é tirar Jesus do Espiritismo. Se tirarem Jesus do Espiritismo, ele desaparecerá. Chico Xavier. As trevas não vão tirar Jesus dos livros. Dos livros não vai tirar, não. Mas pode tirar Jesus dos nossos corações. Tá legal? Como?
se nós esquecermos da religião, da religiosidade. De colocar o Evangelho em primeiro lugar. Porque o Evangelho é o remédio, é o medicamento, é a luz, é a saúde da alma, é a felicidade da alma, é a felicidade da consciência, é a felicidade do coração. Não tem outra. Não é nem filosofia e nem ciência. É o Evangelho, é a vida moral, é a melhoria moral do ser humano. O maior alimento da alma é o amor. O maior medicamento de todas as almas em sofrimento na terra é o amor. Pode ser em migalhas, mas não importa. Migalhas, 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 migalha, migalha. Ninguém aqui toma toneladas de raio de sol por dia. Toma. Nós tomamos raios solares. Toneladas não. Ninguém respira tonelada de ar por dia. Então assim é o amor. Então não tenham medo de amar e dar migalha, gente. Não tenham medo de amar. Quem não ama um pouquinho vai amar muito amanhã. Precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Como nós tiramos o Espiritismo? Como nós tiramos Jesus do Espiritismo? É essa a resposta que eu preciso falar. Quando nós só ficamos com a ideia de Espiritismo, com o conhecimento do Espiritismo, com a prática de mediunidades sem Jesus, com a prática da assistência social sem amor. Terrível, hein? Terrível, hein? Prática da assistência social sem amor? Como? Sim, só esquecer Jesus. A caridade moral está acima da caridade material. Precisamos da material, mas a moral mais importante. A humanidade hoje precisa muito mais da moral. Não vamos desprezar jamais a material, porque eu preciso dela para viver. Eu preciso de comer, vestir, remédio, eu preciso de tudo. Roupa, preciso do mundo me ajudar. Então, mas a moral, o amor, a espiritualidade, a filigrana dos sentimentos, nós não podemos dispensá-la jamais. Não coloquemos jamais a ideia, o conhecimento na frente da prática do bem e do amor. Fé raciocinada sem amor é luz que ilumina, mas não aquece. O Espiritismo sem a caridade, vivo e atuante, por parte dos companheiros de ideal, seria um corpo filosófico de bela expressão, no entanto, destituído de vitalidade, completamente vazio de espírito. Simplesmente vou ler a frase. Kardec, Chico está complementando o que nós falamos. Agora, Centro Espírita. Eu selecionei temas de muito de perto para nós. Para nossa reflexão, nossa meditação, nesse dia festivo. 48 anos de uma casa espírita em Brasília. Essa nave espiritual do Brasil, que é Brasília. Os centros espíritas devem ser locais de oração, de trabalho e de estudo. Eu gosto muito de síntese. De oração, de trabalho e de estudo. Uai, cadê a caridade ali? Eu não estou vendo caridade ali? Isso aí é a base. Oração que vira caridade. Trabalho que vira caridade. Estudo de Kardec e de Jesus que vira caridade. É a base, é o alicerce. Trabalho é sinônimo de caridade. De serviço. Serviço ao próximo, serviço à humanidade. A outra frase. O centro espírita, quanto mais simples, quanto mais humildade, mais reduto do Evangelho. O centro espírita, quanto mais simples, quanto mais humilde, mais reduto do Evangelho. Essa frase aí exige mais
explicação do que é nossa. Lá em cima é oração. Todo centro, toda igreja ora. Trabalho. Toda igreja no planeta ora e trabalha. E toda igreja estuda. Agora a de baixo que o Chico, a segunda, essa aí é gigante. Essa é ímpar. Essa é um desafio para todo o centro espírita do Brasil. O centro espírita, quanto mais simples, mais humilde, mais reduto do Evangelho. Quer dizer, mais vai florir o Evangelho, mais vai viver o Evangelho. Mas como? O que quer dizer simples? Humildade. Simplicidade aí não quer dizer prédio, não quer dizer organização. Prédio simples, objetivo. Mas a simplicidade que está dizendo aqui, ela tem que estar nos corações dos trabalhadores da casa, dos frequentadores da casa. Simplicidade do Evangelho, simplicidade de Jesus, simplicidade do amor. Para ser simples, nós precisamos destruir o orgulho dentro de nós. Aí que está o tchan. Orgulho. Não vou fazer curso de orgulho aqui agora. Mas o orgulho, nós precisamos destruir dentro de nós. Através da transformação moral, da reforma íntima. O orgulho, a sua manifestação é muito grande. Então, não deixar o orgulho crescer no nosso coração, na nossa palavra, na nossa ideia, nas nossas tarefas espíritas. Então, quanto mais simples, quanto mais humilde. Humilde, o que é humildade? Humildade é servir, é abnegar-se, é preocupar com o outro, não conosco. A organização, a administração da casa espírita tem que ser simples. Não pode ter organizações complexas como tem outras instituições. Tem que ter organização administrativa e de serviço, mas não hierarquia. Como tem o exército, como tem a igreja, como tem a maçonaria e outras instituições, aí, outras empresas, as empresas do mundo. O espiritismo tem que ter uma organização bem simples, bem objetiva, sem espírito de hierarquia. Organização sim, mas não hierarquia. Ok? Então esse é um grande desafio para nós, para todas as casas espíritas, para que nós possamos refletir cada vez mais o amor, todas as virtudes do Evangelho no nosso relacionamento. Em todas as atividades, 24 horas por dia. 24 horas por dia, encarnado e desencarnado, onde nós estivermos. Ah, mas nós temos que ser anjo. Não, não é isso. Nós vamos fazer o esforço para ser. Para ser. Esforço para ser. Nós somos criaturas imperfeitas, normal. Mas nós vamos fazer o esforço, todo mundo com esse esforço. Né? Eliminar o orgulho e crescer a humildade. Então nós temos que ter essa preocupação. E humildade aí não é a aparência. A aparência é quando as pessoas nos elogiam. Ah, porque nós somos humildes. Não, a humildade é servir, é sinceridade ao Cristo, sinceridade ao Evangelho, sinceridade no amor ao próximo, sinceridade nas tarefas espíritas. Colocar o amor ao próximo, à humanidade, em primeiro lugar, não nós. É isso. Então vamos agora ao tema povo. Povo que é sinônimo de humanidade. Povo. Povo é multidão, onde tem de tudo. Todas as categorias sociais estão ali. Todos os níveis sociais de intelectualidade e de recursos financeiros e de moralidade. Pronto. É preciso que nós, os espíritas, compreendamos que não podemos nos distanciar do povo. É preciso fugirmos à tendência à elitização no seio do movimento espírita. Chico fala muito em pouca coisa. Alta sabedoria. Povo. Portas abertas. Toda casa espírita tem portas abertas para o povo. Então é tranquilo. Então essa frase do Chico está... O Chico está falando uma coisa que não existe. Existe. Sabe por quê? Quanto menos estudo para o povo,
quanto menos caridade para o povo, mais o centro é elitizado. O que é elitizado? Só preocupa com os espíritas do centro. Só preocupa com um grupinho ali, com aquele grupo. Como fosse maçonaria, porque na maçonaria só entra selecionados. No exército, você vai dar aula para quem está no exército. Você não vai dar aula para quem não está no exército. É só quem está lá, é elite. Então, na maçonaria também, só quem está associado. Né? Então, você vai no Rosa Cruz, por exemplo, só vai dar aula para quem está filiado. Não está errado. Mas no Espiritismo, que é o movimento do Cristo, é portas abertas para todos. Nós podemos organizar nossas caridades, organizar nossos estudos, mas porta aberta para todos. Todos vão ter chance sempre de participar, com o passar do tempo, das tarefas, dos estudos da Casa Espírita. Todos vão ser beneficiados. Os irmãos que chegam para tomar sopa, para ser assistido as gestantes, para ser assistido nos vícios, por exemplo, os drogados, os alcoólatras, vão receber a doutrina espírita e amanhã pode ser trabalhador da casa e pode ser médico da casa. É isso que Jesus quer. É isso que Chico Xavier está querendo dizer para nós. Elitização é quando só fica aquele grupinho ali, muitos anos, como fosse um conselho de anjos. É isso que... Elitização não é só intelectuais, elite de uma faculdade, não tem nada disso. Se nós ficarmos só 20 num grupo espírita, estudando e trabalhando, fazendo caridade, mas não deixa mais ninguém entrar, elitização, é isso. Fica só aqueles 20 ali, 50 anos estudando espiritismo, só eles, mais ninguém. Então a elitização é nesse sentido. É um grupo fechado que não ajuda o povo, a multidão que está desesperada querendo. Quando nós estamos distribuindo mensagem para o povão, nós estamos quebrando a elitização. Quando nós estamos falando para o povo, assim, estudos abertos, fora os estudos específicos, nós estamos fugindo da elitização. Quando está falando através das ondas da internet, nós estamos quebrando a elitização. É isso. Jesus abençoe vocês. O Espiritismo veio para o povo e dele jamais deve se afastar. Quantos chegam como povo desconhecido, desesperado nas casas espíritas e são muito bem tratados. E com o tempo transformam-se em grandes trabalhadores. Tranquilo, estou lembrando aqui casos aqui, ó, que eu não posso contar, senão eu tenho que ficar aqui 25 horas falando. Aí daqui eu vou para a cadeia. Vamos para a evangelização da criança. Eu tenho 2 livros. Educador do Coração e a arte moral de educar. A arte moral de educar os filhos. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Depois, Cultura do Mundo e outras obras. Mas essas 3 aí são poderosas. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Evangelização da criança. Frase simples, mas gigantesca, pela objetividade da frase. Ninguém deve perder a oportunidade de falar em nome de Deus para uma criança. Ninguém. Está falando para todos vocês que estão aqui presentes ou distantes, ouvindo, me ouvindo. Ninguém deve perder a oportunidade de falar em nome de Deus para uma criança. Não é só dentro do centro espírita, não é só dentro da sala de aula de evangelização da criança, não é só pai e mãe dentro de casa. Não, são todos familiares, são todos os avós, são todos os tios, são todos professores espíritas nas escolas. Não vai pregar espiritismo, mas tem que amar as crianças. 5 minutos de amor por dia, 5 minutos de luz por dia vale muito. 5 minutos de luz, de espiritualidade na escola. Depois é português, matemática, física, química, né? Tecnologia e tal. Mas 5 minutos de luz por dia já. 5 minutos, ó, para não assustar a humanidade. Professor na escola ou na faculdade. Ele está cumprindo o dever dele. Agora em casa, muitas vezes em casa a gente não acha o filho o dia inteiro. Um menino de 2 anos já vai para
para a escola, já vai para a creche, vai para a escolinha, o dia inteiro. Quando chega, vai brincar televisão, tomar banho, brincar, vai dormir. No outro dia, então, quer dizer, não é fácil. Então, pai, mãe, avós, tios, parentes, e nós onde estivermos. Então, um pensamento. Jamais dê um mau exemplo para as crianças. Isso é terrível, hein? Qualquer criança, no passeio, no campo de futebol, no clube, na praia, no hotel, no elevador, dentro do avião, no ônibus, no metrô, na rua, onde você estiver, na família, criança sua, sobrinho, primos, netos, vizinhos, jamais dê um mau exemplo à criança. Você já fez alguma coisa. Depois dê seu pingo de luz. Pronto. É isso que Chico está falando aqui. Facinho, para todos. Esse negócio de simplificar a responsabilidade da criança espírita, uma aula de evangelização por semana, é mediocrizar a missão diante da criança. Hein? A criança vem para aprender espiritismo no centro espírita, escolinha. Mas fora dessa hora, milhões de nós temos o dever de ajudar a criança. Ajudar aquele espírito. Não, jamais dar um mau exemplo para ela. É difícil para mim e para vocês. Dificílimo. E depois, dê o pingo de luz que você pode. De amor, de paz, de esclarecimento, de orientação, de perdão, de tudo. Qualquer prática do Evangelho. E os que estão perto na família, é que tem o dever de dar mais ainda. Então, o centro espírita vai fazer muito para a criança, mas a família deve fazer muito mais. A tarefa dos pais e das mães é uma tarefa grande demais para ser esquecida. No Evangelho, no Novo Testamento, fala da missão dos pais. Kardec fala da missão dos pais. Tem artigo soberbo. E nas obras do Chico Xavier as mãos cheias. É tsunami. É tsunami de verdades, hein? De esclarecimento. Umas 150, 200 obras de Chico falam nisso. Então, e depois as outras obras dos outros médicos que estão aí. Certo? Mas eu sou especialista em Jesus, Kardec e Chico, em primeiro lugar. Sem fanatismo, sem idolatria nenhuma. E depois os outros médicos. Então, quer dizer, nós todos temos responsabilidade. Hein? Nós não somos pais das crianças, mas temos responsabilidade porque é um espírito que está ali. Nós todos podemos amar e ajudar uma criança. Uma ou duas ou três. Não é só a criança que está no jardim, que está na creche, que está lá na prisão, né? A antiga FEBEM, no Brasil inteiro, né? Não é não. Qualquer criança, onde estiver. Criança de 2 anos. Então, não escandalize as crianças. Ame-as, eduque-as, oriente-as, todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós. Os espíritas. Mais uma religião na Terra, mais novos adeptos. Espíritas todos nós somos. O mais difícil, o mais importante, o essencial é ser espírita cristão. Nós somos espíritas, mas não cristão. Ah, mas que hora que eu sou cristão? Não é pelo que você acredita, não, é pelo que você vive. Nós vamos ser cristãos não pelo que nós acreditamos, não pelo que nós vivemos. Pelo que nós praticamos, pelo que nós exemplificamos. Porque muita gente fala assim, eu conheço alguns intelectuais, até em Uberaba. Não, todo mundo estuda espiritismo, não estuda evangelho, é espírita cristão. Não, né? Não. Ninguém está entendendo Kardec. Kardec disse lá, cristão é um adjetivo. É para aqueles que realmente estão interessados em praticar a verdade do evangelho. Para a gente não ficar só na cultura exterior. Espírita cristão. Cristão não só no conhecimento, mas pelo coração, pelos valores do coração. Para nós sermos trabalhadores do bem. Para nós servirmos a nós e servirmos ao próximo. Porque à medida que nós estamos fazendo o bem, nós estamos servindo a nós, gente. Nós estamos construindo nosso paraíso. Ensinam os benfeitores espirituais que o espiritismo é sempre o mesmo, seja no Brasil ou fora dele. Entretanto, acentuo que os espíritas brasileiros receberam a tarefa particular de provar que o espiritismo é o próprio cristianismo.
em sua feição clara e simples de volta à humanidade terrestre. Brasil, coração do mundo, Pai do Evangelho. Humberto Campos disse isso. Ele disse porque a espiritualidade disse para ele. Quando Humberto Campos encarnou, ele não era nem espírita, não sabia nada. Mas no espírito, como ele é um espírito muito bom, escreveu sobre Jesus na Terra, um espírito altamente evangelizado, ele mereceu receber as luzes, as revelações do alto. E veio escrever para nós. Então, Brasil, coração do mundo, Pai do Evangelho. Nós já somos Brasil, coração do mundo, Pai do Evangelho? Ainda não. Vamos ser. Nós estamos em crescimento para isso. A revelação está fortíssima no Brasil. A espiritualidade está fortíssima. De médios, trabalhadores, livros, fortíssimo. E está espalhando. Então, quanto mais nós viver a fé espírita, quanto mais nós viver a caridade moral, caridade material e moral, quanto mais nós nos cristianizarmos, mais o Brasil vai ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Coração do mundo. Nós vamos viver Cristo para o planeta. É isso que Chico Xavier está dizendo. Estudo da doutrina. Sou médium, não posso ser contra as reuniões de mediunidade. No entanto, no centro espírita, o estudo da doutrina é fundamental. Sou médium, não posso ser contra as reuniões de mediunidade. Quer dizer, o Chico está conversando aqui, ó, essa aqui é uma frase que está respondendo muita coisa. É lógico que nós precisamos de reuniões mediúnicas, mas nós não podemos transformar essa reunião mediúnica em vícios na casa espírita. Todo mundo que chega é médium tem que ir para uma sessão mediúnica. É isso que Chico está querendo dizer aqui. Certo? Certo? Uma parte dos médios tem que ir para as sessões mediúnicas, mas a outra parte tem que ir para outra tarefa. Não precisa de sessão mediúnica. Pode ser trabalho de cura, pode ser tratamento espiritual, atendimento fraterno, trabalho de passe, que é riquíssimo na casa espírita, mas não precisa de sessão mediúnica. É isso que ele está querendo dizer. Agora, que todos devem estudar? Devem. Veja. Vou pegar vocês, dar ferramenta para vocês, uma escada, e vou colocar vocês para cuidar da alta tensão, da eletricidade de Brasília de alta tensão. Sem curso, sem nada. Equipamento na mão de vocês. Como é que vai ficar? Vocês vão subir, eu vou subir com vocês também, na minha ignorância, e vamos cuidar disso aí. Vai ocorrer muito desastre. Tá? Quer dizer, é nesse sentido. Mediunidade, gente, com cegueira, é corrente de alta tensão. Então, nós precisamos estudar para saber lidar com essas correntes. Correntes mentais dentro de nós e correntes mentais fora de nós. Esse mundo espiritual que está ao nosso lado. Essa humanidade espiritual que está ao nosso lado. Nós precisamos estudar a vida toda. Então, os técnicos têm que dominar, certo? Os equipamentos, dominar a energia, e mesmo assim, de vez em quando, alguns são acidentados, são mortos, eletrocutados. Os técnicos são eletrocutados e morrem trabalhando. O que pensar quem não desconhece, assim também nós. Estamos mexendo com o mundo espiritual, invisível, com seres invisíveis, inteligentes, sagazes, né? De todo tipo de moralidade, e livres para fazer o que bem entende. Pensando, agindo, os espíritos inferiores. Está muito sério. Não é porque nós estamos numa casa espírita que nós estamos com proteção total. Não estamos, não. Eles também vêm. Então nós precisamos do estudo, amar o estudo, como os médicos estudam a medicina para ajudar o povo. Para ser profissão, para a profissão deles, né, ganho, mas também de ajudar o povo. Assim são os enfermeiros, certo? Então é nesse sentido. Certo? Para que realmente os médios sejam enfermeiros de almas, médicos de almas. Na mente e no coração, não é só nas mãos, não. As mãos têm que estar iluminadas, mas o cérebro tem que estar iluminado e principalmente o coração. Então o estudo tem que ser sempre. O estudo meditado das obras de Allan Kardec, o estudo meditado.
a nosso ver, é o passo mais seguro para quem deseja iniciar-se no conhecimento do Espiritismo. Quando fala lá fé raciocinada, é meditada. Tudo que você ouve e não raciocina, você não aprende. Você pode decorar e memorizar só, mas não aprende. Você só assimila aqui que você raciocina, que você medita, que você reflete, que você usa a reflexão. E quanto mais você repete aquele pensamento, mais você sedimenta o conhecimento dentro de você. A fé raciocinada. Mas não basta só fé raciocinada. Ah, o que? Tem mais? Tem mais fé? Tem. Ixi. Depois da fé raciocinada tem a fé viva. Ah, porque a fé viva é do coração. É a que enfrenta a dor, o sofrimento, o problema, as angústias, os desgostos, as perseguições, a solidão. A fé viva, não é fé raciocinada não, gente. Fé da cabeça não, fé da cabeça é lógica, bom senso, certo? Só isso. Mas a do coração é a fé viva. Então nós precisamos das duas. Força do exemplo. O exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. O exemplo, aquilo que nós estamos fazendo, praticando, dentro de casa, na rua, no emprego, na profissão, no comércio, nas escolas, nas faculdades, nas indústrias, nas empresas, certo? No contato com os filhos, no contato com as crianças, no contato com as escolas. Exemplo. Exemplo. Então nós precisamos aumentar o índice de bons exemplos. E para aumentar o índice de bons exemplos, nós precisamos ser cristãos. Agora, o cristão que esnoba as suas virtudes, deixa de ser cristão. Porque está enaltecendo a vaidade, o orgulho. Nós precisamos ficar feliz, mas não orgulhosos. O orgulho é um problema, hein? O orgulho é mais problemático do que o egoísmo. O egoísmo nós já estamos trabalhando um tempo. Agora o orgulho, a gente vai estudando espiritismo, vai ficando mais orgulhoso. Vai pregando, vai ficando mais orgulhoso. Vai escrevendo, vai ficando mais orgulhoso. Vai dando passo, vai ficando mais orgulhoso. Vai curando, ajudando na cura dos outros, vai ficando mais orgulhoso. Vai fazendo caridade dos outros, vai agradecendo, vai ficar mais orgulhoso. Eu não estou falando de você, estou falando daqueles que não têm vigilância. Vigiar e orar para não cair em tentação, entende? Entende? Ela tem que ficar feliz, satisfeito. Sim, muito mesmo. No que nós fazemos. Mas não deixar a erva daninha do orgulho e da vaidade crescer nos nossos corações. Saber e amar. Saber é conhecer, amar é agir. Quem sabe pode muito, quem ama pode mais. Veja, muitos irmãos estudaram medicina e não exerceram medicina. Foram só professores, transformaram em grandes professores. Mas existem aqueles que estudaram medicina, que não foram até brilhantes muitas vezes nas escolas, mas que foram médicos, irmãos do povo. Por quê? Porque muito amor. Os maiores médicos não são aqueles que dominam a ciência, são aqueles que trabalham com o coração. Os maiores médicos é Jesus, né? Médicos mesmo, que eu estou falando, profissionais. Para dar um exemplo. Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Professores. Quais são os professores que ficam no coração dos alunos? Primário, depois colegial, segundo grau, faculdade. Os professores que ficam no coração dos alunos são os professores que irradiaram amor, simpatia, bondade, sinceridade, humildade. Cada um aí diz. Não é só os inteligentes, os cultos, os que falavam tudo de cor, davam aula, 10 horas de aula. Não. É aqueles que, além disso, usavam esses valores do coração. O trabalho espírita. O trabalho espírita não é bem demais. Bem demais é com sacrifício.
Sacrifício? O que é sacrifício? Esforço, dedicação, repetição, tenacidade. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. É isso aí. Mas eu leio e não entendo nada. Eu quero fazer prece, com 2 minutos eu já fujo a concentração. Eu vou para a desobsessão, durmo na cadeira. Aí eu vou na aula, canso, com 10 minutos eu quero ir embora, minha cabeça queima. A multidão fala assim, a multidão, não estou falando dos intelectuais mais não. A multidão. Então, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. É a vontade que vai repetir. Trabalho espírita com sacrifício é isso aí, sacrifício. No estudo, no trabalho, na caridade, no bem. E na reforma íntima de você, sacrifício. Sacrifício aí não é passar fome, passar sede, passar frio, certo? Não é isso não. Sacrifício moral, certo? Disciplina, tenacidade, determinação, repetir. Não fixar nos fracassos. Os fracassos servem para nós desenvolver a humildade, a sinceridade. Os fracassos, o que é fracasso? Você vai querer fazer uma coisa e não consegue. Faz pela metade, faz um pouquinho só, não faz certinho, não fica bonito. Certo? É isso, fracasso nesse sentido. Não estou falando de paixão, de amor, de casamento, não. Estou falando das coisas, das realizações humanas. Escola, emprego, certo? Realizações em casa, realizações na tarefa, na profissão. É isso, na vida, as amizades. Certo? É nisso. O sacrifício aí é o esforço interior, é a superação de si mesmo. E outra coisa, na rotina ninguém evolui, gente. Ficar repetindo a mesma coisa. Nós temos que esforçar. Certo? Essa repetição, água mole e pedra dura, é repetição para crescer, para aprender. Quando eu comecei a estudar Espiritismo, eu senti dificuldade tamanha de entender as perguntas dos livros dos Espíritos. Terrível. Muitas perguntas eu não entendia de jeito nenhum, e outras eu entendia mais fácil, outras mais fácil, mas muitas, até hoje tem algumas perguntas que ainda é cabreira ainda. Certo? É terrível aqui, ó. Livro dos Espíritos, tem 1019 perguntas. Então, vou desanimar? Vou desanimar o quê? Estou aprendendo, não estou aqui para mostrar que sou isso aqui, não. Estou aprendendo, estou estudando, estou aprendendo. Livro dos Espíritos, hein? Código de Filosofia Espírita. Então, assim, em tudo. No conhecimento, no trabalho, nas nossas realizações. Sacrifício é esforço para nós não desanimarmos, não quedarmos. Sacrifício é isso. Olha o tempo. Gente, a maioria de nós só valoriza o tempo depois da morte. A maioria de nós, a humanidade, não estou falando aqui não, a humanidade só valoriza o tempo depois da morte. A questão mais aflitiva para o espírito no além, é a consciência do tempo perdido. Agora eu tiro ali espírito e põe espírita, aí fica, certo? Mais problemático ainda. Porque o evangélico vai cobrar, o católico vai cobrar, o muçulmano vai cobrar, o seixinoye vai cobrar, o messiânico vai cobrar, os protestantes vão cobrar, os judeus vão cobrar, mas o espírita vai cobrar mais ainda. Mas quem é que vai cobrar? Uma palavrinha que nós usamos pouco, chama consciência. Consciência ainda é um enigma para nós, hein? Sabe por quê? Consciência é Deus em nós, por isso. Deus nós vamos compreender Deus nessa encarnação? Jamais. Estamos penetrando a consciência em nós. Né? Então, agora, só para encerrar essa frase. Por que nós vamos chorar o tempo perdido no além? Sabe por quê? Porque nós vamos ver o fracasso em nós mesmos. Vamos ver em nós mesmos. A pobreza mental, a pobreza moral, a pobreza de competência, a pobreza de conhecimento, a pobreza de experiência, a mente repleta
repleta de maus pensamentos, de maus sentimentos e de más práticas, chorando as vítimas das práticas que nós fizemos, vítimas. Vítimas. Você maltratar a sua esposa é vítima. Você dar as costas para os seus filhos é vítima. Você esquecer do seu pai velho é vítima. Você enganar o seu freguês é vítima. Você odiar o vizinho é vítima. Então nós vamos acumulando tudo isso, vai acumulando aonde? Vai acumulando aonde? Na mente, no coração. Não é na inteligência não, é na mente. O coração está dentro da mente. O coração está dentro da mente. Está estocando tudo lá. O bem e o mal. O bem e o mal. Então o mal, no mundo espiritual, vai ser aquela radioatividade lá das usinas do Japão lá. Não faz bem não, só faz mal. Agora o bem pode ser uma grama, vai fazer bem para você. Então o bem é sabedoria, é amor. Tá? Então o tempo perdido é isso aí. Né? Nós não tiramos tempo para estudar, para ler bons livros. Não é só ler, estudar. Alguns livros são para ser lidos, gente. Outros livros para serem estudados. E outros livros para serem repetidos muitas vezes na existência. Os bons e grandes livros. Por exemplo, Evangelho, Livro dos Espíritos, para o resto da vida. Evangelho e os Espíritos. Quem não estudar muito esse, não adianta estudar Livro dos Médiuns. Não adianta estudar Gênesis. Não adianta estudar Céu e Inferno. Não adianta. Primeiro esses dois. A vida toda. Nós temos um ciclo de estudo em Uberaba, só estuda Kardec. Livro dos Espíritos e Evangelho jamais saiu. O terceiro livro, nós vamos alternando. Ou é Céu, o Inferno, ou é Gênesis, ou é Livro dos Médiuns. Vamos alternando. Evangelho e Livro dos Espíritos é a vida toda. Porque sempre tem novato, sempre tem novato, sempre tem novato. Então eles têm que entender de Evangelho e Livro dos Espíritos. Direto, nós estudamos direto. Ali na obra. Não é apostila, não, estudamos direto. Nós temos o ESE também. Estudamos a apostila. Mas tem esse grupo, é antigão, né, mas lá é antigão assim, de tempo, de idade. Mas sempre tem gente nova estudando lá conosco. Gente nova, novata. Tá? Nós estamos lá 30, 40 anos, mas tem novato chegando. Então é isso, para acabar com, não perder tempo. Tá? Então, 15 minutos, 1 hora, meia hora, 1 hora, por semana, em algum lugar, é ganhar tempo. Tarefa de amor, tarefa de caridade, tarefa de estudo. Estudar sozinho, né? Ler sozinho. Não fica só lendo sozinho não, gente. Estude. Não só leia. Para passar o tempo, eu vou ficar lendo 1 hora aqui. É bom, mas para a seriedade de Allan Kardec, para a seriedade que o Emmanuel quer de nós precisamos estudar. Estudar é ler e refletir e combinar aquilo com a ciência, com a filosofia, com o mundo, com você mesmo. Ali. Tá? É isso. É isso. Você colocar você dentro do contexto, dentro do texto. Então, para não ganhar tempo. E o maior aproveitamento é o que nós realizamos de bom, de amor. Todo o mal que nós realizamos é tempo perdido. É sofrimento. Mas as migalhas de amor que nós fizermos, né? Migalha de amor, de serviço útil, é construção para a eternidade. Mediunidade. Não consigo entender a mediunidade sem espírito de sacrifício. Boa parte dos médios chega na casa espírita com grandes problemas. Normal, muito normal. Uns com grandes problemas, imensos problemas. Aí eu lembro o Odilon, doutor Odilon, nos livros do Carlos Bacelli. Muitos irmãos que têm karma muito difícil não vão conseguir ser médios na casa espírita. Não vão conseguir trabalhar por tal as dívidas que tem no passado. Mas mesmo assim vão ser assistidos, vão ser trabalhadores da casa. Outros, que chegam com grandes dramas, se estudar, se tiver disciplina, vão transformar em trabalhador da casa. De qualquer casa, não é só essa casa, qualquer casa, qualquer grupo espírita. Certo? Por quê? Sacrifício, sacrifício. Para vencer. Porque nós estamos vindo de um passado triste. E
E Deus cobra de nós nossos erros para nos corrigir. Não é só para cobrar, não. Para nos corrigir, para nos educar. Para nós aprendermos que não somos nada, que Deus é tudo, que a humanidade é nossa irmã. Que nós temos erros, que os irmãos também têm erro, e nós vamos servir a milhões de pessoas que estão cheios de erros, cheios de dificuldades, e nós temos que ter profunda paciência com eles. Quando você vai para o hospital doente, você vê lá os enfermeiros, os médicos dedicando, né, aqueles doentes que estão lá há muito tempo. Né? Você vai no sanatório espírita, aí hospitais psiquiátricos, estão lá dedicando aqui. Né? Os doentes estão tudo lá desequilibrados, orientados, né? Não estão querendo nem tratamento muitas vezes, mas você está dedicando a eles. Então é isso. É isso. Cuidar da humanidade com muito amor, com muita tolerância, através da mediunidade. Então nós precisamos nos preparar. Não podemos ter medo. A mediunidade nunca me isentou dos meus problemas pessoais. Mediunidade não é condição de santidade. Então, Chico Xavier está querendo dizer assim que ele também teve seus problemas de jovem, de filho, de familiar, de empregado. Certo? Ele também teve seus problemas, embora ele tenha muito mérito, mas ele teve seus problemas físicos, afetivos, sexuais. Né? Ele teve esses problemas para enfrentar no mundo. Dificuldade, ele foi enfrentando tudo. Foi um simples empregado, trabalhou em comércio, trabalhou em loja, trabalhou em venda, né, ganhando pouquinho, miséria, até um dia arrumou um empreguinho no Ministério da Agricultura para trabalhar, para não ser mais do que aquilo. Então, ficou feliz. Como Jesus nasceu na manjedoura e ficou feliz, vamos também ficar felizes. Vamos ficar felizes onde nós estamos. Nós podemos crescer, não tem problema, mas não vamos ficar desesperados, é isso. Vamos caminhar com serenidade, com segurança. A mediunidade nunca me isentou dos meus problemas. É nesse sentido. Os problemas estão aí para ser resolvidos. Então, quanto mais evangelho nós temos na mente e no coração, mais nós vamos resolvê-los. Vamos solucioná-los. Os médiuns. A mediunidade pode manifestar-se através de pessoa absolutamente inculta. Muitas vezes não sabe ler. Muitas vezes sabe ler, mas não gosta de ler. Muitas vezes sabe ler, mas não entende o que lê. Muitas vezes sabe lê, repete o que leu, mas não entende o que leu. Muitas vezes não quer aprender o que leu. Então, está falando desses médios. Mas os bons espíritos são de parecer que todos os médios são chamados a estudar, a fim de servirem com mais segurança. Já falamos atrás, falando de novo. Gente, é inadmissível médios, até analfabetos, que não estudam. Eu conheço médios analfabetos que morreu sem saber ler, mas que amava a doutrina espírita, que amava o evangelho, amava os irmãos que falavam, que davam aula. Naquela época, né? 40, 50 anos atrás, porque hoje a chance de aprender a ler é muito fácil. Só fica analfabeto quem quer. E outra coisa, no mundo espiritual, quem tem mérito, se morreu e desencarnou analfabeto, o primeiro dever dele no mundo espiritual é se alfabetizar. Vai aprender a ler. Isso, essa é certeza absoluta. Todos que têm mérito no mundo espiritual, de qualquer religião, ele vai entrar numa colônia, vai entrar em atividade, em trabalho. A primeira, sabe ler? Não vai, entra para a escola. E quem vai dar aula para você? São os magistrados, que davam aula em faculdade, que vai alfabetizá-los. Um professor desencarnado escreveu falando isso. Eu alfabetizo no mundo espiritual. Fui professor nas faculdades de Uberaba. Hoje eu estou alfabetizando os pobres, os incultos. Me deram essa tarefa. E falando com alegria, gente. Professor acadêmico. Por quê? Porque a aula dele virou caridade. É isso, já não tem profissão, não tem mais salário, não. É a caridade. O salário é a alegria, a caridade é o amor. Esse salário. Espíritos sofredores. Trabalhei muitos anos com os espíritos sofredores. Eles me ensinaram muito. As experiências dos outros são aulas para nós, gente. Quando vocês veem essas notícias nos noticiários da Terra, do Brasil e do mundo,
contando coisas tristes, além de orar por eles, transforma aquelas experiências em lições para vocês. Com relação aos filhos, com relação à esposa, com relação ao marido, com relação aos familiares. Né? E se aquilo acontecesse na minha família? Como eu ia resolver isso com Jesus, com o Evangelho? Se fosse na minha família, se fosse comigo, com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com minha esposa. É isso. Para nós ter um olhar de tolerância, de paciência, de amor, de compaixão com esses bilhões de problemas que estão aí. Além da curiosidade de nós sabermos o que aconteceu. Eu gosto de notícias, eu gosto também, eu vejo notícias muito dia. Tá? Mas tem que desenvolver esse sentimento de compreensão, de compaixão, de amor e colocar aquilo dentro de nós. E se o que acontecer no Japão acontecer no Brasil? Ah, nunca. Por quê? Por que nunca? Por que nunca? Pode acontecer outras coisas no Brasil. Então, o espírito sofredor nesse sentido. Os médios que trabalham, que ouvem os espíritos, médios de incorporação, né? E doutrinadores, médios auxiliares, ouvir cada experiência de cada espírito que vai ali, falar dos seus dramas, do seu sofrimento, tudo, da sua ignorância, é lições para nós. Nós precisamos trabalhar com Jesus, trabalhar com Jesus. Não é porque morreu que vai se iluminar fácil, não. Então, é para isso. Cada palavra de cada irmão é uma grande lição para nós. Por mais ignorante e sofredor que ele seja. A revolução que Chico acredita, a revolução. A revolução em que acredito é aquela ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um, com base no façamos aos outros aquilo que desejamos que os outros nos façam. Gente, a grande verdade é essa. Nós somos espíritos imortais. A morte não existe. Existe o fenômeno da morte para o corpo. O corpo tem o seu tempo certo para nós. Até o planeta, com 10 bilhões de anos, ele vira gás. Nós já estamos com 5 bilhões de anos quase. Daqui 5 bilhões, a Terra vai virar gás. Ela, o sistema solar e a galáxia. Mas quando esses planetas virar gás, os gênios celestes já estão construindo outros. Estão construindo outros sóis, outros sistemas, outros mundos. Então o universo não morre, não. Igualzinho uma cidade, vai acabando, vai derrubando prédio, vai derrubando casa e construindo outras. No universo é uma coisa. Então, a revolução que ele acredita é a corrigenda, a mudança. Se o mundo todo muda, por que nós não podemos mudar? Mudar por dentro. O homem velho, as imperfeições morais, as ideias negativas, os sentimentos negativos. Se eu eliminar a crítica e condenação do próximo, vou melhorar muito. Não pensar mal do próximo, não criticar o próximo, não querer descobrir o erro dos outros, querer descobrir o que o outro está fazendo de errado. Eliminar isso do nosso mente, do nosso coração, nós vamos, só essa virtude, já nós estamos dando um grande passo. E assim outras. 17, a caridade. Tem milhares de frases de caridade. Né? Nas obras de todos os médios da Terra. Né? Começa com Jesus, Leon Denis, Kardec, Chico, né? Divaldo Pereira Franco, grandes escritores que estão aí, grandes médios, psicógrafos. Tudo quanto pudermos fazer no bem, não devemos adiar. Não devemos adiar. Não é só o bem para o pobre, para o mendigo, para o paralítico, para o preso, para o faminto lá na rua, para o faminto na sopa do centro. Não. Vou chamar as rédeas aqui agora. O bem que nós podemos fazer para os nossos familiares, com problemas gravíssimos. Problemas gravíssimos. Marido e mulher, irmãos consanguíneos, colegas de serviço, vizinhos, ódios, adversário, pessoas que não nos amam, pessoas que nós não gostamos, que nós não amamos. Caridade, caridade.
Perdão é caridade, paciência é caridade, esquecimento do mal é caridade. Orar de coração para aqueles que não nos amam, que nos prejudicam, nós e a nossa família, nosso emprego, nosso casamento, nosso namoro, o que for. Caridade. Então não é só aquela caridade de centro espírita, não. Não vou ficar só nela, não. Não vou ficar só nela, não. Aí eu fico fazendo caridade lá no centro espírita e em casa eu fico aguardando ódio de marido, ódio de filho, ódio de vizinho, ódio de cunhado, ódio de genro, ódio de nora. E vou guardando. Estou fazendo caridade demais lá fora. Mas aqui dentro de casa, na família, estou cheio de mágoa, de amargura, de ressentimento, de rancor. Aí no mundo espiritual vai ver, não perdoei, não amei, não esqueci, não orei. É isso. Não devemos adiar o bem que podemos fazer. Na casa espírita, na assistência social e na família, com os adversários, com os inimigos. Máximo e desinteressado no bem dos outros, segundo nos parece, é sempre o maior apoio a nós mesmos. O maior investimento do universo é o bem que nós podemos fazer. O que é o bem? Eu vou traduzir agora. O bem é a ação correta. É o pensamento correto. É o sentimento correto. É isso. Certo? É a ação correta. É isso. Pronto. É isso. Se você faz uma cesta básica, vai levar aqui na família, chega lá, encontra uma pessoa lá com mau comportamento, você briga com ela, discute com ela e deixa a cesta básica, você fez o bem e fez o mal ao mesmo tempo. Com todo direito, com todo direito. Com todo direito de ser fiel, verdadeiro, né? Maltratando aquele rapaz que está ali, maltratando o marido que está alcoolizado, certo? Maltratando alguém que está criando problema. Já aconteceu comigo, já briguei com muita gente em fila de Natal. Por causa de filha, para organizar filha. Fiquei com dívida, gente. Ainda tem que pagar isso. 17, mais caridade. Caridade é amor. Amor é compreensão. A prática do bem ao semelhante é uma excelente escola para a alma. Quem faz caridade está em contato com a pessoa. Quem não faz caridade não está em contato com ninguém. É emprego, casa, reunião pública, emprego, casa, não faz. Ele não tem contato com ninguém. Quem vai para o hospital, quem vai para uma sopa, quem vai para uma peregrinação, quem vai visitar doente, quem vai no sanatório, certo? Quem vai no asilo, certo? Quem vem aqui atender o povo aqui nas tarefas, está mexendo com o povo. Então, ele tem milhões de lições para aprender. Então, a caridade te dá, é a escola da alma. Você vai desenvolver. Você vai desenvolver sua alma, seus sentimentos, suas ideias. Toda hora você está entrando em contato com pessoas diferentes, com sofrimento diferente, mente diferente, luta diferente, expiação diferente, obsessor diferente, níveis culturais, morais diferentes. Então você está aprendendo muita coisa. E você está ali em nome de Jesus, em nome do amor. E não é santo. E não é perfeito. Mas está aprendendo e crescendo. É isso que Chico está querendo dizer. Alegria. Nós precisamos de alegria. Hoje, amanhã e sempre. Alegria. Alegria verdadeira. A alegria do bem praticado é o alicerce do céu. A alegria, muitas vezes, não está no semblante. A alegria, muitas vezes, não está no sorriso. A alegria, muitas vezes, não está no ruído da gargalhada, da voz stentórica, ou da bagunça das crianças. É a alegria humana. Mas, muitas vezes, a alegria nasce da dor, nasce do problema, nasce da satisfação de fazer algo que ninguém fez, que você também não fez. Por exemplo, de vez em quando na reportagem eu vejo a alegria que desponta de alguém que ajuda uma mãe que está dando à luz na rua. Chega um bombeiro, um policial, alguém ajuda, ou se não, ajuda um animal que está no penhasco.
que está pendurado numa cerca. Caiu numa cerca, está lá, você vai salvar aquele animal. A alegria que tem a pessoa. Salvar uma baleia que está numa rede, presa. Você vai salvar um ser vivo. Você vai soltar ele na natureza de novo. Quer dizer, animais, seres humanos, tudo é alegria. Essa é alegria pura. Agora tem a alegria das festas, tem a alegria do dinheiro que você recebeu, da alegria de encontrar alguém. É alegria, mas é uma alegria mais fraca. Alegria do bem que você faz, principalmente para aqueles que não merecem o seu amor, a alegria é maior. Porque você está fazendo alegria difícil, profundamente difícil. Está plantando no deserto. Livros psicografados. Interpreto cada livro dos nossos benfeitores como sendo uma semente que é lançada na terra. Só para valorizar o Chico, nas 400 obras que ele psicografou. Na questão de quantidade. Uma página é muito importante. Então, os espíritos escreveram livros filosóficos, escreveram poesias, escreveram versos, prosa, escreveram livros de história, grandes romances, grandes livros de filosofia, grandes livros de ciência e centenas de livros de evangelho. Frases curtas ou frases mais prolongadas, mas de beleza poética, de beleza moral, de grandeza de amor para o povo, para as multidões. Traduzindo o evangelho com simplicidade. É isso. O livro que mais me emociona de Kardec é o Evangelho. Acredito que para vocês também. É o Evangelho. Pode ver. O livro dos Espíritos vai emocionar vocês um pouco. A Gênesis vai ser difícil. Céu e Inferno, difícil. Livro dos Médiuns, mais difícil ainda. Agora, o Evangelho nos leva às lágrimas. Não é? Não leva a nós às lágrimas? Leva. Principalmente quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos com nossos fracassozinhos. Porque aí nós entramos em contato com Deus, com Jesus, com a espiritualidade. Ah, é verdade? Somente seu coração que entra. Sem você saber. Através dos livros psicografados. Tem um grupo de São Paulo que já distribuiu 1 bilhão de mensagens gratuitas. Nasceu, não sei se em 58. 1 bilhão! Já tem outros grupos aí também desenvolvendo, mas talvez não fez 1/5 ainda deles. 1 bilhão de mensagens gratuitas no Brasil inteiro. Chico foi um dos estimuladores disso aí, desse trabalho, viu? Chico deu a ideia, ajudou a dar essa ideia. Vida depois da morte. Se esperarmos por descanso depois da morte, estamos mal informados. A morte é a vida que se desdobra, plena de trabalho em todos os sentidos. Vocês estão aqui agora me ouvindo, vocês estão repousando, vocês estão na boa aí, ó. E eu também estou aqui na boa, porque eu estou falando, é bom, porque falar é fácil. Então, gente, tudo faz parte da nossa alegria. Então, vamos fazer alegria também nas horas difíceis? Não se esqueça disso. Nas horas difíceis, dentro de você, nas horas difíceis, no relacionamento com qualquer familiar, em toda a sua vida terrestre, ou fora dela, nunca se esqueça que Deus, o Cristo, a espiritualidade quer dizer bilhões de espíritos, de luz. A Terra já tem bilhões de espíritos de luz, hein? Você tira Deus, tira Jesus, bilhões de espíritos de luz. Bilhões. Não é milhões, não, é bi. E tem bilhões de espíritos ainda infelizes. Então nós temos muito trabalho na Terra. Então, com a prece, com a mentalidade superior, nós entramos em contato com essa turma lá para cima. E vamos fortalecer. Primeiro dentro de nós, para depois resolver os problemas da família, do emprego e do mundo.
Vamos vencer o suicídio, vamos vencer a vontade de fazer o mal para os outros, certo? De perseguir os outros, de desanimar com a vida. Nós vamos vencendo tudo. Deus, Cristo e espiritualidade. Né? Então, o descanso é o paradeiro, a inércia. Aí eu vou lembrar Chico aqui agora. Meus irmãos, desemprego nós temos no umbral. Quem está no umbral e nas trevas estão todos desempregados. Não fazem nada. Quando faz só o mal. Porque estava falando, desemprego na terra e tal. Aí ele falou isso. Porque então, quem está no umbral porque não está competente ainda para fazer o bem para alguém. Entende? É nesse sentido. Melhor reconhecimento. O reconhecimento que devemos buscar é a própria consciência. Não importa a ingratidão. Todo aplauso eterno, externo e ilusório. A verdadeira felicidade, gente, não é nem do coração. É da consciência. Enquanto a consciência tiver problema, o coração sofre. Quando nós resolvemos o problema da consciência, o coração fica rebolando. E a consciência só resolve se ressarcir, se reconciliar, se voltar atrás para refazer. Por exemplo, os políticos de mau comportamento no Brasil. Brasil não, no mundo inteiro, Brasil. Eles vão ter que voltar, não vão ser políticos e vão trabalhar na sociedade, naquilo que mais fracassou. Na fazenda, nas terras, na escola, nos hospitais. Isso aí está na doutrina. Está na doutrina. Aqueles que querem, os que não quiserem, pode voltar e ser bandido de novo. Não tem problema. Tem problema. Quer dizer, então o problema da consciência. Não importa a ingratidão. Jesus diz, quem importa a ti, segue-me tu. Não tenha medo de sofrer comigo, vamos embora. Não tenha medo de sofrer. Não tenham medo de sofrer pela fé que vocês professam. Pelo amor que vocês têm. Não tenham medo de sofrer. Não podemos só amar, nós precisamos ter fé. O amor fortalece a fé fortalece o amor. Esses dois têm que estar de mão dadas. Não acreditem, só caridade não tem força não, fé e caridade. Coragem da fé, está lá no Evangelho. Sim? Coragem da fé. Então nós precisamos dar as mãos a esses dois aí, ó. Fé e caridade tem que estar junto. E aplauso. Aplauso externo e ilusório. Por que o Chico falou ali que é ilusório? Porque ele não tem valor. O aplauso não tem valor diante de Deus. O aplauso tem valor na terra. Para nós aqui, tudo bem, não tem problema nenhum dar aplauso. Não é só aplauso de palma, não, qualquer aplauso. Muitas vezes a multidão aplaude o Lampião, né? Aplaude algum bandido aí social, aplaude. Algum mal político, aplaude. Não é a palma, não são as palmas. Mas é tudo ilusório porque a verdadeira aplauso é da nossa consciência do bem que nós fizemos. Não podemos ter medo dele. Nós não podemos ter medo de sofrer. Nós precisamos ter medo de fazer mal para os outros, fazer os outros sofrer. Isso agora eu estou lembrando, Chico. Nós precisamos ter medo de fazer os outros sofrer. Com as nossas más inclinações, mas eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito também. Eu sei que eu vou fazer alguém sofrer. Mas eu vou fazer os outros sofrer um pouquinho só, tá? É isso. Vamos confortar? Vamos confortar, é isso aí. Só dar umas piadinhas só. Não vamos usar facão, foice, pedra, tsunami. Não vamos usar isso, não. Vamos ficar só nas agulhadazinhas. Quem sabe que essas agulhadas vai virar acupuntura? Vai virar caridade. Não é isso? Roteiro para a nossa felicidade. Vivemos à procura de outros caminhos, mas para a nossa felicidade, não existe caminho diferente daquele que Jesus nos traçou para a nossa própria vida. O roteiro a cumprir continua sendo da manjedoura ao Calvário. O resto são atalho e perda de tempo. Chico está falando para quem tem a mente, a razão e o coração voltado para o infinito. É isso. Voltar para o infinito. Cada um com a sua potencialidade. Cada um com o seu poder de realização. Mas
com a sua anteninha voltada para o infinito. Certo? Da manjedoura ao Calvário. Manjedoura, simplicidade, pobreza, miséria. Calvário significando o ápice do sacrifício. Sacrifício não quer dizer morte, ficar preso, passar fome, não. É a alma. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. O que quer dizer servo? Aquele que não lembra de si, lembra dos outros. Ah, mas eu vou passar a vida toda sem lembrar de mim? Não, ninguém está falando para você deixar de comer, deixar de dormir, deixar de tomar remédio, passear, de ler. Ninguém está falando isso, não. Nunca colocar você em primeiro plano, sempre os outros. Principalmente os familiares, os amigos, vizinhos, colegas de serviço e o sofredor que aparecer. Primeiro eles, depois você. Isso é Jesus que falou, né? Certo? Nem eu não. É um tal de Jesus Cristo que falou. Quem quiser ser o primeiro, o que quer dizer primeiro? Competência. Pode um médico ser admirado pela sociedade, pela comunidade, se ele não vai para o hospital? Pode. Um médico que não frequenta as doenças dos enfermos, não está junto aos enfermos, não está trabalhando no hospital, ser admirado, não vai ser admirado. Ele pode ser um professor, aí sim, professor médico. Mas para ser médico mesmo, para ser admirado, é aquele que está cuidando muito bem dos enfermos, não só com a técnica, mas também com o coração. Então é isso que está falando ali. Todas as idades são santas, gente. Todas as fases da vida são santas. Infância, certo? Juventude, mocidade, madureza, velhice. Todas as idades são santas, belíssimas. Não tem uma que não seja. Por quê? Porque é o Espírito que está passando por essas fases. O Espírito. Então, o Espírito, quanto mais iluminado, quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento, quanto mais fé, quanto mais amor, quanto mais realização no bem, mais ele é feliz. Mais ele dá felicidade na terra, mais ele dá felicidade no mundo espiritual. Porque até os mentores que trabalham conosco ficam felizes, porque, opa, tem emprego, tem serviço. O Sovaldo quer trabalhar, o Edilson quer trabalhar, eu vou trabalhar com ele. Aí não acha, fica triste, vai trabalhar só no mundo espiritual. Não acha ninguém aqui na terra, entende? É isso. Então, vou ficar feliz com vocês também nas suas realizações. Nosso Senhor Jesus Cristo. O que Chico diz? Uma frasezinha só, entre milhares. Jesus ensinou em barcos emprestados. Ensinou em bancos públicos, nas praças em que comparecia, nos montes, nos lares de companheiros. O Evangelho nos relata que muitas vezes ele ensinou na casa de Pedro, isto é, na casa de Pedro por empréstimo. Punha o povão lá dentro, sujando na casa de Pedro. Bagunçando e muitas vezes roubando algumas coisas que estavam lá. Porque quem ama, corre risco. Não esqueça disso. Quem ama, corre risco. Corre risco, perigos. Quem quer salvar alguém que está num prédio, que está para cair de uma sacada, quem está afogando, quem vai salvar, corre risco. Então, a única propriedade do Cristo foi a cruz. Jesus pregou 3 anos. E nesses 3 anos fez tudo o que precisava fazer. Depois dessa pregação de Jesus, o que eu mais me encabulo até hoje, me encabulo e eu acho que vai encabular vocês também. É a capacidade desses evangelistas, naquela época sem gravador, sem caneta, sem papel, gravar e memorizar esse portento de ideias sublimes, grandiosas, extraordinárias de Jesus e grafá-las em páginas, em pergaminhos. Primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas e, por fim, João. João tinha 16 anos quando começou a ouvir Jesus, mas foi escrever por último as suas lembranças, suas memórias. Mas por quê? Porque cada um desses evangelistas tinha uma corte espiritual trabalhando com eles. Como Chico tinha uma equipe trabalhando com ele, cada evangelista também teve.
Foi escolhido a dedo esses espíritos para transcreverem. Então, para a gente valorizar o Evangelho, para valorizar os 4 Evangelhos, as lembranças, as memórias de Jesus. Aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo por hóspede invisível de nossas almas. Divino Mestre presente, sempre presente, cada vez mais presente, orientando-nos o pensamento e a conduta. Hoje, com a tecnologia de hoje, nós podemos ver fotos da Terra de longe. Não é isso? As naves longe, tirando foto da Terra. Aí, cada um de nós naquela hora passa a ser Jesus. Opa, eu também sou Jesus, estou vendo a Terra lá embaixo. Ó. Quer dizer, antigamente não podíamos fazer isso, hoje podemos. Temos a Terra, né, pequenininha lá na frente, né, como fosse a Lua. Então, Jesus olha por nós assim. Jesus não é só nosso irmão, nosso mestre, é nosso educador, nosso companheiro. Jesus trouxe do sistema de capela milhões e milhões de espíritos degradados, viciados, materialistas, descrentes, criminosos, possessos, desequilibrado, totalmente desequilibrado, descrente, falando mal de Deus, descrente de Deus, de tudo. Essa escória moral do planeta de Capela e trouxe para a Terra há milhares e milhares de anos atrás e trabalhou ele com a equipe dele, com amor, com carinho, educando esses espíritos, corrigindo-os. A maioria deles já estão educados, disciplinados. Uma parte já está com Jesus, uma parte retornou para a capela e uma parte ainda está na descrença, na maldade e na rebeldia. Livre-arbítrio. Amor de Jesus. Paciência de Jesus, gente. Entende? Alguns desses espíritos de capela que estão na Terra não vão ficar aqui, vão para outro planeta. Estão aqui milhares de anos, descrente de Deus, não acredita no amor, ri da caridade, ri de Deus, fala que Deus é ruim demais, muito mal, fica cobrando da gente, quer que a gente sofre, que a gente vem para a Terra sofrer, doença, obsessão. Eles não aceitam nada disso, a justiça divina. Estão na Terra, amados por Jesus. Então, é este sentimento que nós precisamos ter no nosso coração. Jamais desanimar de melhorar a nós mesmos, mas também jamais de desanimar de amar a humanidade, a começar da nossa família. Que a alegria, a paz, o amor reine no coração de todos. Muito obrigado pela alegria de todos.